Jesus falou para não tirar a gente do mundo? Por que quando o camarada se converte a Cristo, por que ele continua vivo? Por que Deus não leva para o céu? Ele tem um propósito, né? Ai, gente, vamos usar a cabeça. O cara converteu, Denise. Ó, converteu, agora está na hora de vir para cá. Porque nós temos que estar aqui trabalhando. Nós temos propósito. Não peço que os tirem do mundo, porque eles têm que trabalhar lá. É aqui que eles têm que servir. Não estão passando férias, gente. Igreja não é trabalho. Não é trabalho ali. Braçal. Não é esse trabalho também de ficar resolvendo picuinha dentro da igreja. Meu Deus, que desgraça é isso. Que tragédia. Eu tenho que ver. Os obreiros da igreja, por isso que eles têm tempo de ficar arrumando picuinha. Tá. Porque fulano disse isso, não, porque fulano falou aquilo, não, porque ele não me apoiou. Vai tomar banho, vai pros infernos, meu irmão. Pode falar, irmão, o Nilton não está aqui, nem o Você está resolvendo. Pensa bem. É verdade. Jesus falou assim, ó, no mundo tereis aflições. Mas acontece que muitas vezes a gente tem aflição na igreja, não é nem no mundo. Porque o mundo Jesus já livrou. A barreira não tem não. Viu? Não, barreira não, rapaz, pode parar. Então, Giovanni, lê esse slide, por favor. É nesse mundo escravizado pelas trevas e em profunda alienação e desordem que a igreja está inserida. Embora não seja desse mundo, está inserida nele e tem uma missão a cumprir dentro do mesmo. Da mesma maneira que o Pai enviou o Filho ao mundo para cumprir uma missão, a igreja é enviada ao mesmo mundo para cumprir a sua missão. Assim como me enviaste ao mundo, eu também os envio. Eu também envio. Peraí, coisa errada, alguém não está entendendo isso aqui. Alguém não está entendendo esse negócio. Você fala assim na igreja, gente, nós vamos começar um ministério de evangelização. Quantos vão aparecer lá? Poucos. Por quê? Não Não tem visão do reino de Deus. Para essa pessoa, o reino é ela mesma. Irmãos, ó, domingo nós vamos ter um ministério, vamos visitar os hospitais, vamos orar pelos enfermos. Presta minha Deus. E vão ainda obrigar. Vai porque é diácono. Vai porque é preto. Para o senhor não falar, o pastor vai me encher o saco. Não é verdade isso? Por quê? Porque as pessoas não entenderam a ideia do que é reino de Deus. Tanto que tem esses ministérios, né? Por exemplo, na verdade, esses ministérios não eram para existir, nada disso. Você disse tudo, Rio. Esses ministérios não eram nem para existir. Por quê? Porque eu, como consciência do reino de Deus, eu já sei que eu estou aqui para fazer isso. Eu tenho que fazer. Cada um viver seu evangelho. Exatamente. Mas por quê? A igreja se transformou num reino particular. Pastor, ainda fala assim, não, isso aí não é o meu ministério. Meu ministério é de louvor. Não, pior ainda. Kelly, pior ainda. Eu sou levita. Um levita. Aí quando você estuda o Antigo Testamento, o levita não era só da música. Ele limpava cocô dos animais, limpava... Gente, o templo. Presta atenção aqui, ó. Ele é vida. Viu? Pessoal, eu vou falar uma heresia aqui. Giovanni vai fechar os ouvidos pelo que eu vou falar aqui. Se você parar para pensar, o pior lugar para você ir era no templo. O pior lugar para você estar era no templo. Por quê? Você vai chegar num lugar que tem sangue para todo lado. Miúdo. Cheiro de carne queimada. E miúdo, que fede mais de tudo. Se tem um lugar fedido, é no templo. O ministério dos levitas não é fácil, não. Não, o ministério dos levitas eram os faxineiros também. Mas ninguém quer ser. Fazer de tudo. Só a música. Levita é bonito. Então veja, por que o templo era o pior lugar para se estar? Porque era um lugar fedido, mal cheiroso,
com sangue coagulado para tudo quanto é lado, cheiro de carne queimada, mosca voando para todo. Imagina que lugarzinho era. Mas aí todo mundo glamoriza, né? Ó, o templo. Rapaz, o templo é um lugar que eu não queria estar. Por que muitos sacerdotes levitas não queriam mais continuar? Não vai ficar esse negócio não, velho. Então, veja. Você, o Rio e a Kelly falam duas verdades. As pessoas que pensam que tem que ter ministério e que pensam que esse ministério é para mim, ela confundiu o reino com ela mesma. Não entenderam. Esse versículo de Jesus não faz sentido nenhum. Assim como o Senhor me enviou ao mundo para uma missão, assim eu envio eles também. Entende? Então, a igreja ela não é o corpo de Cristo? Ué, ela é o corpo de Cristo, meu, a persona. O que o Cristo fez aqui? Ele serviu o reino de Deus, ele veio trazer o reino de Deus. Se eu represento o corpo dele, se eu sou o corpo dele, eu tenho que fazer a mesma coisa que ele fez. É lógico. Mas não é lógico, não entra na cabeça de muita gente. Segundo perigo. É o da identificação da igreja com o mundo. Eu coloquei até ali o pastor ali. Da igreja presbiteriana não fala ali. Ok? Vamos ler ali? Ô, Mateus, lê para nós ali, por favor. Quando a igreja perde a noção de que ela está no mundo para viver na sociedade, enfrentar o sistema pecaminoso do mundo como agente do reino de Deus, quando a igreja perde essa noção, ela se corrompe. É uma igreja que perdeu a separação das coisas, perdeu os valores éticos, o espírito de santidade, e quando essa atitude surge, ela deixa de ser sal e terra e luz do mundo. Exatamente. Então o que acontece? O segundo perigo é a identificação da igreja com o mundo. Em que sentido com o mundo? Ela não se incomoda com o sistema caído, com o sistema com nada, mas ela se importa dela ter um tempo bonito, para ser um cartão postal. Eu vou apoiar aquele candidato para deputado estadual, federal, que eu quero receber benesses dele depois, eu quero pavimentar a frente da minha igreja. É isso aí. A igreja tem bons programas, né? A igreja tem que ter bons programas, as pessoas têm que vir aqui e sentir-se quase um entretenimento gospel, né? Eu gosto de ir lá na igreja renovada de Japurá, porque lá, nossa, aquela música que eles cantam me faz tão bem. E a igreja, nós somos assim, olha como é que nós somos bons. Igreja que está com o mundo, recebendo glórias do mundo. Eu quero fazer um templo bonito para todo mundo. Isso aqui é a minha igreja. Pastor, mas eu vi, a gente viveu muito isso. A igreja identificava-se como o cristão, aquele é da igreja por causa, geralmente, de vestes. Exatamente, totalmente, exatamente. Mas o camarada falou assim, olha, esse André aí, rapaz, é o seguinte, não mandar de bermuda não. Mandar de bermuda é pecado. Mas eu estou fazendo conchavo político para o candidato a deputado federal aqui, me dá coisas. Pai, que é isso? Isso é corrupção. Eu estou vendendo voto. Pastor, é o seguinte, se a sua igreja, se eu tiver apoio da sua igreja, então é o seguinte, eu sendo deputado, não vai faltar nada para a sua igreja. Aí o pastor chega lá, irmão, Deus está me dando a revelação aqui agora. Que nós temos que votar no candidato fulano. Igreja toda voto. O que é isso? Edificação da igreja comum. Receber as glórias do mundo. Receber benesses de político. Entende, meus irmãos? Então, você falou bem, Marcos, o pior tipo de mundanismo não é se o camarada está andando de bermuda. O pior tipo de mundanismo é dar mão para o sistema caído. É o que mais tem, né? É o que mais tem. É a igreja abraçada com o sistema caído. Então, veja. Quando a igreja ela não enfrenta o sistema pecaminoso, não, isso aí é pecado, isso não dá para obedecer isso. Não, mas veja bem, politicamente correto é assim, não. Politicamente correto significa que Deus não se agrada disso, não. Não, mas vocês não podem falar desse jeito, é melhor a gente... Não, quando a igreja não enfrenta... Gente, nós temos que enfrentar o sistema pecaminoso, corrupção. Nós temos que enfrentar o espírito de vaidade dentro da própria igreja. Vocês já viram?
uma coisa que a gente faz muito errada. Eu digo nós porque eu moro aqui no mundo e sou evangélico também. Aliás, Deus não é evangélico, viu? Eu fiz um artigo uma vez, deu uma maior polêmica numa revista aí. Eu tenho esse artigo até hoje. Rapaz, mas eu tive tanta dor de cabeça. O título do meu artigo: hoje Jesus faria parte do cristianismo? Rapaz, mas eu escrevi um artigo violento. Se vocês quiserem depois, eu posso mandar para os e-mails de vocês. Manda no grupo. Manda que a gente Não, é vai ler. muito grande, dá umas 3 páginas. Manda em PDF para nós ler. Rapaz, mas o artigo que eu escrevi deu pano para manga. Rapaz, os caras queriam beber meu sangue. Não. Foi daqui não, foi de uma entrevista. Mas vamos lá. Então é o seguinte, nós não podemos ficar aí querendo fazer conchados políticos. Isso é o meu sistema. Eu ia falar. Vocês já viram? A pior coisa, gente, que a gente enfrenta na igreja é a assembleia em época de eleição. Porque a gente traz o espírito do mundo para dentro da igreja. Vejam lá, vamos ter candidato. O Mateus e o Alex para presbítero. Pronto, já criei rivalidade. E o Alex já não é mais... O Mateus já não é mais irmão do Alex, o Alex já não é mais irmão do Mateus, ele é meu rival. Eu vou disputar com ele para quem que vai. Isso é muito ruim. Aí o que acontece? O Alex teve 52 votos, o Mateus teve 48 votos, o Alex venceu, o Mateus perdeu. Isso é espírito mundano. Eu suscito competição e rivalidade. Aí você vai olhar lá em Atos, quando eles vão fazer a eleição para quem ia ficar no lugar de Judas, o texto não fala que o outro perdeu, o texto fala que Matias foi escolhido, é diferente. Mas a gente traz a política mundana para dentro da igreja. Fulano perdeu para diácono. Rapaz, isso dói tanto. Rapaz, você chega e fala bem assim, fulano perdeu para professor de escola dominical. Rapaz, se você falar que fulano perdeu, ele pode até nem ligar publicamente, mas dentro dele, ele tem um espírito de derrota. E ele vai olhar aquele que venceu como aquele que eu perdi para ele. Aí tudo que ele fizer, ele vai sabotar. Eu vou sabotar, exatamente. Eu vou sabotar. Olha, eu fui num congresso uma vez. Aí teve eleição para presidente da instituição. Para começar o negócio, eu achei, não falei nada, mas os candidatos para ser presidente estavam distribuindo santinho de manhã, porque a eleição ia ser à tarde. Nossa. Distribuindo santinho, vote em mim. Aí eu peguei dos dois. Distribuindo santinho, literalmente. Eu prometo fazer isso, os pastores vão receber um subsídio, vão prometer dinheiro, sério mesmo. Nossa. Em todas as instituições funcionam. Eu não sei se todos, mas nessa Pode até não liberar um santinho escrito, mas faz uma campanha. Mas o que é isso aí? Mundanismo. Aí, não, vote em mim porque eu vou fazer isso, vou abençoar os pastores, abençoar. Aí tá, aí foi lá, um candidato perdeu, né? Aí quem perdeu, chegou lá um senhor, um ancião até. Eu estou aqui, graças a Deus, eu queria ser presidente, mas os irmãos escolheram outro, não tem problema, mas eu vou dizer, eu pensando que o cara vai falar uma coisa boa, né? Eu quero falar para o irmão que ganhou, eu vou fiscalizar você, viu? Eu vou ser oposição, desse jeito, cara. Eu vou ser oposição, viu? Eu vou fiscalizar a sua presidência. Eu falei, meu Deus, eu estou isso aqui é coisa de igreja sabe, é eleição para sindicato de prédio. Né? Faltava um dedo dela. Então, é isso aqui, ó. Você quer destruir a sua igreja? Pega aquele ministério que, como o Rio bem falou, disse, aquele ministério que nem deveria existir, mas existe. Você fala assim, nossa, mas tem tanta gente nesse ministério de oração, vou fazer uma diretoria. Pronto, acabou. Acabou o ministério.
Acabou o ministério. Mundanismo. Eu sempre falo assim, a igreja, como instituição humana, ela precisa ter uma diretoria para ela existir como pessoa jurídica. Aí você tem o presidente, o tesoureiro, o vice-presidente. Mas isso é para o mundo, não é para nós. Para nós, o Giovanni não é o presidente, ele é meu pastor. Para nós, o Marcos não é secretário, ele é um irmão de oração. Agora, para o mundo, quem é a diretoria? É o pastor Giovanni, é o pastor Mateus, é o pastor Alex, é a Denise, é a Kelly. Para o mundo é isso aí. Mas para o nosso círculo, tem isso não. Mas é isso aqui, né? Então, o que acontece, Giovanni? A igreja vive de atas sem atos. Ela sobrevive de atos sem atos. Atas, né? Sem atos. Vamos ver o que decidiu na ata aí. Isso! Exatamente. O que nós decidimos? Nós decidimos, mesmo que o que se decidiu, Deus não aprova. Nós decidimos que a igreja, a partir de hoje, não vai mais aceitar assim. Não, mas Deus aceita. Não, mas a igreja não aceita. Não é assim, Alex? Verdade. É aqui, ó. Vira praticamente uma Roma papal. Roma locuta, finita causa est. Vamos lá. Não, o pior é isso aqui, Giovanni. Ela perdeu essa unção. A igreja perdeu a unção, ela morreu. Né? Está morto. Está morta. É a igreja de Sardes. Tem nome do que vives, mas está morta, né? Denise, lê para nós, por favor. A igreja precisa influenciar a sociedade através do seu testemunho, porque, caso contrário, ela será apenas mais uma instituição humana que não gera nenhum tipo de transformação espiritual e ética na sociedade. Ela procura o poder humano e perde o poder do Espírito Santo. Ela se torna uma igreja secularizada, mundana, disputando o poder com outros poderes desse século. Exatamente. Esse aqui, gente, esse aqui é um problema. Olha lá, ó, uma vítima do sistema ali. Eu fui vítima do sistema também. O Rio não é atacado pelo sistema também. Vocês estão percebendo? Então, se a igreja ela não influencia a sociedade, se ela não tem um testemunho, ela vai ser apenas uma instituição humana como qualquer uma outra. Uma escola, uma escola de línguas, um Lions. Olhando nessa perspectiva, dá para entender um pouco o porquê da igreja que tem crescido, dos desigrejados. Né? Isso. De acordo com o IBGE de 2017, são 4 milhões de desigrejados. 4,5. Já aumentou. 4,5. São pessoas que de alguma maneira se decepcionaram. Não com Deus, mas com isso aqui. Então veja, se ela não gera nenhum tipo de transformação espiritual e ética da sociedade, então ela está ocupando o que o Oswaldo disse. Ela está ocupando o quê? Inutilmente a terra, vou cortar. Aí como é que Deus faz uma igreja? Como é que ele fecha uma igreja? Ele fecha uma igreja tirando o Espírito Santo. Vocês podem se reunir lá à vontade. Eu não estou lá. Aí vira um amontoado de gente. É o templo, é a religião judaica Não quando Jesus espiritual. estava. Exatamente. Ela não é uma pedra viva, ela é uma pedra morta. Pedro não disse que a igreja é pedra viva? Mas aqui tem igreja que virou pedra morta. Porque Jesus saiu de lá e tirou o seu espírito. Mas a igreja está lá cantando bonito, o pastor está pregando, celebra a ceia, mas é tudo. Lembra lá da época quando Cristo veio esse mundo a primeira vez? O templo estava lá, o sumo sacerdote estava lá, os sacrifícios estavam acontecendo, mas Deus estava onde?
Deus estava lá no deserto com o seu sumo sacerdote, João Batista. A maior tragédia da igreja, né? A maior tragédia da igreja é a morte da igreja. Quando é que uma igreja morre? Quando o Espírito Santo sai dela. É uma igreja secularizada. Nada de novidade. Sempre Não tem igrejas, e a igreja, quando ela perdeu a unção espiritual, é só a igreja que aceita tudo. Pode vir como está, não precisa mudar. Batiza o camarada que é homossexual, é aquela coisa toda. Aceita tudo. Pastor, dentro dessa questão agora, você acabou de dizer, eu estava conversando com uma tia minha, que é pastora lá em São Paulo. Ela tem um filho homossexual. Mora com um rapaz e falou com ela: mãe, eu quero que você faça meu casamento com o marido, com o rapaz, o outro cara. E aí? E ele é noivo daí, né? Hã? Ele é noivo, né? Eu creio que você é a noiva, creio. É. E ele indagou a mãe dele sobre isso. Aham. Quer dizer, abençoa meu casamento. E daí? É um impasse, né? Porque o que você faria numa situação dessa? Não faria. Agora o cara fala bem assim: ah, mas se você não fizer, você vai pra cadeia. Bom, teve gente que morreu por causa da fé, eu não posso ir pra cadeia porque eu não quero casar um gay. Ela falou: filho, eu não posso fazer isso. Ele não pode. Eu já fui convidado a fazer casamento dele. É. Uns 3. Você fez? Ficou legal? Claro que não. Não, mas ela está vivendo isso, que é o filho dela. Aham. Você entende? É difícil. Então é terrível. Só não publicou no Facebook, Gil. Olha, o baiano tá afim de sacanear o rei. Isso faz parte da igreja, isso aí. Exatamente, então tem uma igreja Cada vez vai secularizada. ser mais isso. Cada vez vai acontecer mais. Vai. E mais. Igreja secularizada é aquela igreja, nós somos a igreja dos excluídos. Casamento secreto. É, 1h da manhã. Nós tivemos na igreja um casal, duas mulheres que se casaram. Primeiro caso de casamento em Araújo. 2 mulheres. Ficaram na igreja, no final do culto, foi lá pedir para minha esposa: pastora, você ora por mim? Ela orou. Aí a pouco a menina falou assim: eu pensei que você não oraria, não, só porque nós. Ela falou: não tem nada a ver, vou orar por você. Foi lá e orou pela menina, ficou toda feliz, sempre estava indo na igreja. Sim. Mudou para o Biratã, mas ela sempre na igreja e sempre pediu oração. Veja, gente, o que nós devemos ter cuidado é o poder do Espírito Santo sair da gente. Você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo como comunidade ou não? Essa pandemia revelou muita coisa em Campo Mourão. Revelou muita coisa. Não só de Campo Mourão. Não só de quando tinha aquela guerra de pastores que queria fechar a igreja e outros que não queriam fechar, de pastores ligarem para vereador para forçar, para tecer uma lei para não abrir igreja. E quem disse isso para mim, em off, foi o vereador. Eu disse: eu não sei o que eu faço, porque tem colegas seus aqui. Falei: quem está lá? Tem quatro sujeitos falando comigo aqui no WhatsApp, que é para mim não permitir, como vereador, para me votar contra a abertura de igrejas. Pastor. Devia ser qualquer coisa, menos pastor. Menos pastor, exatamente. É isso aqui, ó. É igreja secularizada. No momento em que mais a sociedade brasileira precisou da igreja, foi essa agora. Pois é, Os caras fechando E os caras fechando a igreja. vocês têm mais amizade com o Rogério. A igreja presbiteriana em algum momento foi lacrada na pandemia? Não? Foi fechada e lacrada? Sei, acho que não. Não, ele parou, ele deixou a igreja parada por uma semana. Ele ficou uma semana. Isso, mas ninguém Eles foi lá. foram notificados. Foi lá e Foram notificados. Por denúncia. Mas ninguém não lacrou a igreja, não. Não. Então, eu vi que lacrou. Aí foi uma briga minha, né, com o pessoal. Eu falei assim: então me prova. Porque assim, em nenhum momento a igreja. Eu não sei se essa igreja foi lacrada lá. Não, a igreja foi lacrada. Não. E falaram com o Deus do céu. Aí, você está dizendo que eu estou mentindo? Eu falei: não, cara, eu só quero que você prova. Você está falando uma coisa diante de 10, 15 pastores aqui e eu não desconheço. Eu não vi a igreja lá ser lacrada. Não foi lacrado.
Não, a igreja foi lacrada, sim. Que é isso? Você está dando essa mentirosa? O cara saiu da reunião, foi Cheio de demônio. deixou a gente tudo lá, todo mundo falou assim, olha, ele não vai defender ele. Se Não tivesse- está defendendo ele, não está defendendo ninguém. Veja o espírito que suscita. Uma coisa que não é verdade. Olha o espírito que suscita, de divisão. Isso não é de Deus. Essa questão de pastor ligar para vereador, naquele mostra a desunião, né? Dos pastores que Totalmente. deveriam ser todos unidos. Não teve isso aí não. Aqui na cidade não teve isso. Sim, Jacão. Se tivesse, né, até teria saído nos meios de comunicação, né? Eu creio, Sim. pela proporção da situação. Essa pandemia revelou uma igreja que está cheia do Espírito Santo e uma igreja secularizada que perdeu a unção. Porque foi a época em que mais, um dia alguém veio falar comigo assim, pois é, porque na época, porque morreu até agora 400 mil pessoas. Eu falei, pois é, se não é a igreja orando, teria morrido 800 mil. Se não é a igreja orando, teria 800 mil pessoas mortas. Então foi 400, foi menos do que deveria morrer. Então o que acontece? É no momento em que a sociedade mais esperava que a igreja estivesse unida orando. Igreja unida não significa aglomerada. Nós podemos estar em pontos separados, mas unidos. A união é isso aqui. Ninguém está embolado em cima do outro, mas nós estamos unidos no mesmo propósito. Né? Então, mas como o Hilton falou, não, mas isso foi um escândalo para alguns pastores que estão com igrejas secularizadas. Igreja secularizada. É a igreja que perde a unção. E não estou falando de denominação, estou falando de igreja local. Porque você pode ter uma denominação histórica, tradicional, por exemplo, você pode ter uma igreja luterana livre, uma igreja histórica. Se você mais dentro de uma igreja luterana livre histórica de 4 igrejas, isso não quer dizer nada. Uma pode estar em pecado, a outra não. Eu não estou falando de denominação, estou falando de igrejas locais. Então, igreja que perdeu a unção. Tem tudo, menos Jesus. Nem tudo. Tem templo bonito, tem pastores, tem grupo de louvor, tem grupo de diácono, tem presbítero, tem tudo, tem dinheiro. Mas ela não tem aquele poder espiritual sobrenatural, cheio de dons, o Espírito Santo revelando, curando. Não tem isso. Alguém pode dar esse slide aqui, por favor? Não há qualquer pretensão da parte de Deus de governar a sociedade através da igreja. A tentativa de colocar o mundo sob o governo de Deus através dos aparatos do Estado ou da igreja deram em grande desastre de ordem social e moral. O governo de Deus se fará notável nas procurações dos homens, portanto, esses, né? Sob uma prisma ideal. Dirão os seus trabalhos sobre o temor do Senhor, fazendo tudo como se fosse para ele. E nesse sentido que o reino entende estende a outros. Exatamente. Então, nós temos que ter separação. Nós comemoramos 504 anos da reforma esse final de semana. Então nós temos que ter separação dos igreja e Estado. Deus não vai governar a sociedade através da igreja. Não, mas Deus vai ser representado por cristãos. No mínimo, homens tementes a Deus. Tem muito líder que não é convertido a Cristo, mas ele teme a Deus. Ele não é corrupto, ele não aceita corrupção, mas o cara não tem nada de convertido a Cristo. Mas ele teme a Deus, ele está aqui dentro. Ó. Então, a igreja, ela não pode. A história já é uma prova de que quando se une igreja e Estado não dá problema. Porque ela se mundaniza. Ela se corrompe com os poderes desse mundo. Então a igreja, o que ela vai fazer? Ela vai cumprir o seu papel dentro da sociedade. Agora, um cristão, ele pode estar representando Deus, e esse é o problema. Eu tenho sérias dificuldades com a bancada evangélica em Brasília. Porque a bancada evangélica de Brasília é um horror de mau testemunho. Muito confuso, né? Não, vem pastor lá que o cara está entupido com corrupção até. O que é isso? Então, a gente precisa, muito cuidado com essas questões. Então,
E agora a gente vai receber muita série, né? Vai voltar agora. Ano que vem, eles começam a aglomerar na gente. E no culto. Exatamente. Até então, desaparecem. Não, só. Mas aí no ano eleitoral, ou eles mandam os cabos eleitorais deles, os assistentes, ou eles pessoalmente vêm com o intuito de usar da nossa influência e instrumentalizar a igreja com os propósitos, muitos deles escusos deles. Né? Aham. E aqui os pastores... E olha, o duro, meus irmãos, é a gente saber que tem pastor que se ele apoiar determinado candidato, o candidato ganhar, o cara ganha sítio, ganha carro. Eu já sei disso, pessoal. O cara ganha, exatamente, o cara ganha carro, ganha dinheiro. Ô pastor, se você fizer campanha para mim na igreja e eu ganhar, você vai ter isso. O cara faz mesmo, isso é corrupção. Corrupção. Pura e simples. Pura e simples. Então, a igreja fica aí, se identificando com o mundo. Mas é o que o Marcos falou, não, você não pode usar bermuda, não, a mulher não pode usar calça comprida. Mas qual o pior mundanismo que tem na igreja? Legalismo do inferno. Ok, vamos ver outra aqui? Tá pra aí? E a igreja que perdeu, é a igreja que perdeu a separação das coisas, perdeu os valores éticos, o espírito de santidade. E quando essa atitude surge, ela deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. A igreja precisa influenciar a sociedade através do seu testemunho, porque, caso contrário, ela será apenas mais uma instituição humana, que não gera nenhum tipo de transformação espiritual e ética na sociedade. Eu contei o caso para vocês. Quantos de vocês não estavam semana passada? Levante a mão, na última aula. Eu contei, não, você não veio. Não, foi a opinião de bicicleta. Você estava andando de bicicleta, é isso. Ele estava no... Vou aqui contar aqui um caso. Vocês também não estavam. Estava viajando. Um pastor de uma igreja pequenininha na zona leste de São Paulo. Uma igreja pequenininha, uma congregação de uma igreja maior. Aquele bairro ali, um bairro pobre da periferia, e tinha muita gente que morria ali. Por exemplo, o cara levava um tiro, uma facada, até chegar a ambulância, até chegar o SAMU, até o cara morria. Ou uma mulher, uma parturiente, que precisava de dar à luz, até chegar a ambulância para levar ela para o hospital, ela perdia o bebê, enfim, era um caos aquela. Aí teve um pastor dessa igrejinha, viu essa dificuldade e teve um despertamento. Aí ele chegou lá para a igreja mãe e falou assim: irmãos, eu estou com uma necessidade lá no meu bairro lá, eu queria comprar uma Kombi, porque eu quero ajudar essas pessoas. Aí o pessoal lá, não, então vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos comprar uma Kombi. Ele comprou uma Kombi velhinha lá. Comprou uma Kombi e deixou lá na igreja. Ele morava no sul da igreja e estava lá. Aí, quando alguém precisava de atendimento, ele pegava a Kombinha dele, aí ele ia levar a pessoa para o hospital, o sujeito que levou a facada, o tiro, a mulher para ganhar bebê, e começou a morrer menos pessoas. Aí ele foi lá no conselho da igreja, só está funcionando bem e tal, só que a Kombi está velha, precisa uma Kombi mais nova. Aí eles venderam aquela Kombi, compraram uma mais nova, e daí já pintaram a Kombi e tal, e já ficou bonito. E ela continuou fazendo isso, e começou menos pessoas a morrer. Resultado, as pessoas começaram a frequentar aquela igreja. E as pessoas começaram a se converter. E depois aquela igreja já não era mais uma congregação, ela era uma igreja independente. Por quê? Começou fazendo obra social. É isso aqui. Descendo o monte. Desceu o monte. Ele não ficou no monte, a igreja que não ficou no monte. Desceu no monte. E quando você chega no pé do monte, você só encontra tragédia. Lá no monte é bom. O que está ruim é no pé do monte. Aí é isso aqui, irmãos, ó. Ela é uma igreja que ela passa a ser a sal e luz do mundo. É a história, só fulano é um servo de Deus. Mas ele era servo de Deus de que maneira? Indo para a igreja? Indo para a igreja para servir a Deus.
Vocês já ouviram isso aí, né? Fulano tem que ir para a igreja, você tem que servir a Deus. Não, na igreja ninguém serve a Deus, eu sirvo a Deus fora do mundo. É no meu bairro, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha vizinhança, na minha família. É ali que eu sirvo a Deus. É no mundo em trevas que eu dou expressão daquilo que eu existo. Mas quando a igreja perde isso, e ela só se torna em encontros finais de semana, aí é a picuinha. É a picuinha. O outro que ficou com raivinho porque perdeu para presbítero, o outro que quer ser professor de escola dominical e não ganhou, é o meu pastor auxiliar que está se sobressaindo mais que eu, vou chutar a bunda dele para ele para o quinto dos infernos, entendeu? Acontece isso aí, gente. Quando a igreja ela é mundana, o pastor, ele quer o poder, ele é o detentor do poder, e o poder é dele. Então, o poder é dele, essa congregação é minha, é o meu programa de Davi lá. Quando ele se sente ameaçado. Sente ameaçado. Síndrome de perseguição. Entendeu? Aí alguém perguntou assim para César, o imperador romano: César, a gente vê que você é um homem destemido, você não tem medos, você não tem medo. Ele disse: eu tenho medo sim, mas quem que você tem medo? Ele disse: eu tenho medo de Cássio. Cássio era um senador romano. Por quê? Porque Cássio não dorme. O cara não dorme, o que ele está fazendo? Maquinando. O cara que não dorme, ele está maquinando. Então tem pastor que não dorme, porque ele sabe que tem gente que não dorme. Pelo menos ele pensa isso, se sente ameaçado. Então, interessante, né? Eu estava vendo na época do Japão, na Idade Média, um dos grandes líderes samurais e líderes de terra, senhor de terra do Japão, o Oda Nobunaga, ele começou a ver inimigo em tudo quanto é lugar, querendo tirar o poder dele. E ele começou a matar todo mundo. Você reparou que todo ditador mata aquele que ele se entende que é rival? Sim. Então ele pega o Herodes. Herodes matou mãe, esposa, filho, sobrinho. Ele matou todo mundo. Linhagem papal também. Meu amigo. Aí você fala bem assim: os tiranos, mas não sou tirano. Tirano mata, porque qualquer pessoa que eu vejo que vai tomar o meu lugar, eu mato. Mas qual é a outra maneira de que pastores matam hoje? Mandando para longe. Manda para longe. Manda ele para outro estado. Pilatos fez, né? Mata o cara. Dizendo que fizeram com Pilatos, né? Castigar ele, mandando para o local rejeitado. Então eu não quero, vou dispensar você, mas não tem igreja para ir não. Você se vira aqui, a gente não precisa mais de você. E a igreja até que gosta, aquele pastor auxiliar, o presbítero, entende? Então isso aí é igreja mundana. É a igreja que perdeu a essência e perdeu a visão do que é a sua própria história. Né? E o terceiro e último período, para a gente terminar, é a identificação da igreja com ela mesma. Alguém pode ler isso aqui para nós, por favor? Ela não se interessa com o que está acontecendo no mundo. Apenas se interessa no que está acontecendo com ela mesma. Com seus programas internos, suas programações. Ela não se interessa com o mundo que se destrói. Ela só se interessa sobre as deliberações que houve no concílio. E uma igreja assim perdeu o rumo, perdeu a visão, perdeu a história. Exatamente. Ela só está preocupada com o que acontece com ela. Quantos membros tem, quanto que tem, quanto que... Não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que esses dispositivos internos de sobrevivência da igreja como corpo jurídico não existem. Não estou falando isso. A questão é que a igreja que só focaliza isso, ela só pensa nisso, ou ela só pensa naquilo, né? Ela só quer isso, ela só imagina isso. Então, o que está acontecendo com a igreja? Ela não se interessa no que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo não. É a igreja que subiu com um monte e não desce nunca. É a mesma questão da parábola do bom samaritano. Você veja ali
que você tem duas figuras essencialmente ligadas com Deus, que é o sacerdote e que é o levita. Eles estão indo para o templo. Ou eles estão indo para o templo, ou eles estão voltando do templo. Não sei qual que é pior. Se é ir para o templo ou voltando do templo. Então, eles estão indo para o templo ou voltando do templo. Eles veem o sujeito caído, machucado, passa a ver e não ajuda. Esse samaritano e o levita é a igreja que só se preocupa com ela mesma. Vou parar aqui não, que já estou atrasado com tudo. Né? Não vou parar aqui não, porque eu... Entendeu? E quer dizer, a igreja está ali, o sujeito está ali, e a minha missão como igreja é exatamente tirar o sujeito daquela situação. Mas eu estou preocupado com o que está acontecendo comigo. Não que não deva preocupar com o que acontece consigo, mas só se preocupa com os seus programas internos, suas programações, e convide as pessoas para estarem aqui. Mas a igreja, como coletividade, de sair do seu lugar e começar a dar razão por que ela existe, isso é reino de Deus, né? Quando ela fica em si mesmada, ela perde o carisma de se ver como entidade misteriosa de Deus na vida e na história. Trata daquela igreja que anda em círculo, porque não se articula com o reino e nem com o mundo, se tornando uma comunidade patologizada, doente, enferma. Então, quer dizer, quando ela só fica andando em círculo, ela adoece, porque ela não foi criada por Jesus para estar vivendo em torno do seu próprio eixo, de sua própria órbita. Então, eu tenho certeza que, de repente, você está na sua comunidade como pastor, você vai ter que ter muito trabalho para tirar todo esse mau entendimento dela dentro dela. É o Rio que está compartilhando aí. Como é que eu vou fazer para a igreja entender que ela não pode viver pensando apenas em si? Olha, quando a igreja é um obstáculo, ela se torna um entrave para o interesse do reino de Deus em várias situações. Isso é grave, viu, gente? Isso é muito grave. Quando a igreja é um obstáculo, ela se torna um entrave para os interesses do reino de Deus em várias situações. Vamos lá. Quando ela está mais preocupada com a sua própria sobrevivência, prestígio e poder. Lembra lá de Efésios, de Apocalipse, a igreja em Éfeso? Lembra lá? A igreja trabalhava do grego kopos, que é trabalhar até a exaustão. Uma igreja que tinha obras, uma igreja que tinha um seminário teológico, porque todo mundo que dizia que era pregador tinha que fazer um colóquio. Ah, você é pregador? Então responda as perguntas aqui. Tinha um status, né? Ela tinha muito status, e olha, a igreja em Éfeso era a igreja mais importante da antiguidade. Era mais importante a igreja em Éfeso. Ela era uma igreja tão influente que todas as outras igrejas só se articulavam a partir de Éfeso. Eles faziam tudo o que Éfeso fazia. A estimativa é que brotaram dela, a princípio, né, na época de Paulo, 65 ministérios. 65 igrejas em localidades. E localidades, e mais. Depois se multiplicaram em outros lugares. Dentro dessa perspectiva que você fala, a igreja em Éfeso era um centro de evangelismo e missões, mantinha missionários em vários lugares da Europa, abrindo essas igrejas que você está falando. Então, quando você fala de Éfeso, a igreja de Éfeso no século I, rapaz, você está falando de você está falando de uma igreja da família. Você está falando de uma igreja preteriana novata de Japurá. Você está falando de uma igreja Casa da Rocha em Moarama. Você está falando de um colosso. Mas aí qual era o problema deles? Abandonaram? O que você interpreta por isso? Você já pregou, você já leu, você já ouviu pregações, você já leu. O que você interpreta primeiramente? A igreja perdeu a essência, né?
Qual é a essência dela? Cristo. Como? Como é que isso chega a Cristo? Pregação do Evangelho, salvação dos Ó. perdidos. Quem é o primeiro amor? Jesus. Cristo. Agora veja, esta igreja alcançou um nível tão alto que ela começou a amar a si mesma. Você achou autossuficiente, né? Ela amou a si mesmo. O primeiro amor não era mais Cristo, o primeiro amor era ela. Então o que Éfeso fazia, André? Tudo que ela fazia, não fazia mais para Cristo, fazia para sustentar a sua fama, Prestígio. seu prestígio. Ó, gente, nossa igreja é conhecida que essa programação não aqui, a cidade toda vem aqui porque, meu, abre o olho, abre o olho. Vamos falar daquele evento de Camboriú. Não sei se existe até hoje, mas era uma forma de... Fama. Acabou por corrupção. Correu o mundo. Mas quem que fechou aquele lá? Então veja, olha só. Babilônia, né? Exatamente, a igreja em Éfeso, ela está nesse perigo ali, de ficar em si mesma. Então, você falou bem, Giovanni, ela tinha missionários em mais de 60 lugares, ela tinha um centro de teologia, ela trabalhava para Jesus até a exaustão, mas ela trabalhava para que finalidade? Porque ela atingiu o nível que ela passou a amar a si mesma e deixou o amor de Cristo. Soberba. Soberba. Igreja em si mesmada é uma igreja soberba. Então, ela vai fazer as coisas. Eu cansei de ver isso em muitas comunidades. Então, essa programação a gente faz, a gente vai continuar a tradição, hein? Já viram isso aí? Já viu isso aí, Alex? A igreja vai continuar a tradição, porque todo mundo sabe que quando a nossa igreja faz isso aqui, as pessoas veem porque eles sabem que a gente faz Não pode baixar o nível, né? Não pode baixar o nível. Você falou bem. Mas peraí. Um evento, o próximo ser melhor. Vai ser melhor ainda, porque a gente. Mas está fazendo para quem? Manter o padrão. Não interrogar, foi agradável. Não tem conseguir, foi agradável. Aí é outra conversa. Fala. Não, é ele mesmo, mas vamos ter o negócio. Então, quando a igreja está preocupada com a sua própria sobrevivência, prestígio e poder, a igreja é Éfeso. Aí Jesus falou o quê? Se vocês não se arrependerem e voltarem à prática, quais eram as primeiras obras? Eram as mesmas, mas com uma motivação diferente, era Cristo. Eu vou fechar a igreja, agora você já parou para imaginar? A igreja de Éfeso, com esse portento todo, Jesus fecha ela, parece que Jesus vai prejudicar a obra dele, não vai não? Vai fechar o seminário? Um monte de missionários sustentados por ela foram fechados, porque uma igreja grande fechou, tudo que está ao redor dela fecha também. Tudo que está ligado. Tudo, o seminarista que está mantendo no seminário, aquela casa de abrigo para menores, aquele asilo, entendeu, né? Tudo aquilo que envolve essa igreja se fecha, tudo se fecha. Olha quantas pessoas perderão, não serão mais beneficiadas. Olha como que Deus não vai poder mais ser conhecido por essas pessoas, porque Jesus falou assim, o que tem que ser, tem que ser. A igreja tem que viver para mim no reino. Mas a igreja de Éfeso também em si mesma. Alguém mais pode dizer aqui? Quando não consegue abrir mão de suas peculiaridades a fim de poder dialogar com outras igrejas e grupos. Não, se você não é batista, você não pode ir na igreja do aeroporto, né? Não pode ir na igreja do aeroporto, de jeito nenhum. Senão você vai voar longe. Você entendeu? Então, quando ela não parte para um ecumenismo cristão, o que eu quero dizer? Não estou dizendo nada com o católico, o budista. Não é isso. Essa união nossa, olha que coisa linda aqui, ó, gente de várias comunidades aqui, nós estamos aprendendo uma coisa só. Quando a igreja não abre para conversar com outras, para sentar junto, para trabalhar, não tem. Então ela não abre mão. Nós temos a paz.
uma coisa que nós precisamos aprender a deixar, nós como igreja local, é o orgulho denominacional. Não, a nossa igreja... Eu não sei se está filmando, mas agora... Claro que está, cuidado. Não quer que saia. Falar baixinho na tela. Mas eu sempre tirava foto ali, né, dos pais e tal, e não, foto no curso, eu colocava no meu histórico. Aí mandaram uma carta anônima do coordenador geral que eu não era mais batista. Olha que tristeza. Olha que tristeza. Está desviado. Mas olha, isso aí é uma coisa que me entristece, cara. Se entristece eu que sou um pecador, imagina Deus. Nem respondia ele. Na verdade, ele desconsiderou também, né? Na verdade, ele viu a doença da pessoa, né? O senhor já viu, né? Que ele não é batista. Olha a história dele. É isso aqui, ó. Na verdade, desviar ele. É em si mesmada. Infeliz. Não entendeu nada sobre o reino de Deus, pastor. Nada. Estamos terminando, gente. Alguém mais, por favor, Marcos, lê aí. Quando não procura, quando se retrai do mundo com medo de perder a sua identidade, ou quando se identifica com o mundo com medo do escândalo da cruz. E aí, pode aqui. Quando não procura seguir a verdade em amor. Exatamente. Efésios 4,15. Então, quando não podemos isso aí. Rapaz, lembra quando fizeram aquele filme Anjos e Demônios? Sim, Rapaz, aquele filme é uma delícia de entretenimento. Não pode assistir esse final, senão vai perder a fé. Rapaz, se o cara vai perder a fé por causa de um filme, que fé que esse camarada tem? Que fé rala é essa? Não é verdade? Não, porque diz lá no filme que Jesus era casado com Maria Madalena e que o Santo Graal... Rapaz, aquele filme você assiste... Se o cara perder a fé por causa do filme daquele... Não é Anjo Demônio não, como é que é? Código da Vinci, né? Código da Vinci. Não podemos ir lá não, senão o irmão vai desviar. Né? Complicado isso aí, né? Terminando, gente. Alguém mais lê para nós? A igreja luterana. Eu falei isso mesmo. Ela não se interessa com o que está acontecendo no mundo, apenas se interessa com o que está acontecendo com ela mesma. Assim, já vimos. Vamos lá. Para concluir a aula. O reino é a totalidade de atividade divina. Preste atenção, meus irmãos. O reino é a totalidade da atividade divina em todos os lugares, épocas e circunstâncias. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é a totalidade de atividade divina. Todos os lugares. Em todos os lugares, em todas as épocas. Então, não é um privilégio da igreja do século XXI conhecer o reino de Deus e saber do reino de Deus. Não, o reino de Deus existe. Sempre existiu. Ele ficou um tempo longe, aqui, quando ele se perdeu. Aí Mateus capítulo 3 vai dizer que o reino de Deus está próximo. Ou seja, André, se o reino de Deus está próximo, significa que ele sempre existiu. Ele só estava longe, mas agora ele se aproxima. Então não é arrepender-nos porque o reino de Deus vai chegar. Não. Arrepender-nos porque o reino de Deus está próximo. Então, ele sempre existiu, agora ele se aproxima. Então não é um privilégio nosso, João. Então sempre existiu. Agora a igreja. A igreja é a assembleia daqueles que participam da atividade remidora de Deus por Jesus. Atos 20, 28. Isso é a igreja. Duas coisas que a gente tem que entender. Ok, Oswaldo, por favor. Quando a igreja é a comunidade daqueles, primeiro, que aceitaram o evangelho do reino pela fé. Segundo, que participam da salvação propiciada pelo reino. Terceiro, em cuja vida o reino toma forma visível, o reino é visto através de nós. Quarto, que são o sal da terra e do mundo, Mateus 5, 13. Quinto, que se tornaram sobre si o jugo do reino, Mateus 11, 28. Isso. Continua. Sexto, que vive segundo os mandamentos do reino,
o Rei do Reino. 7. Que receberam do seu Senhor os talentos na expectativa da sua volta. 8. Que aguardam a vinda Do reino em glória. 9. Que são os cordeiros do reino. 10. Que participaram do reino na sua plenitude. Isso é igreja. Igreja é tudo isso aqui. Ou seja, irmãos, igreja é a preparação para o reino quando voltar para a sua forma absoluta. Isso aí que é igreja. Eu estou me preparando. Então, quando a igreja prega o evangelho do reino, eu estou preparando as pessoas e o mundo para receber a transformação que virá. É exatamente esse ponto 10 aqui. Que vive segundo os mandamentos do rei do reino. Não é o mandamento de Moisés. Veja que coisa interessante, Denise. O homem não morre porque... O homem não... Você sabia que nós não pecamos contra a lei de Moisés? A gente não está mais debaixo dessa lei. Não. Até antes, Jeová. Preste atenção. Nós nunca pecamos contra a lei de Moisés. Porque quando a lei de Moisés chegou, a gente já estava morto. Qual o mandamento que a gente quebrou? Não coma dessa folha. A lei de Moisés serve para o quê? O homem morria, mas não sabia por que morria. Então Moisés disse, é por isso que a gente morre. Só foi para revelar o nosso estado. Exatamente. Só foi para revelar por que a gente morre. Porque a gente já quebrou isso aqui lá em Deus no começo. Então quando a lei de Moisés chegou, André, a gente já estava morto. A gente não morreu depois de Moisés. A gente já morria antes dele. Moisés só disse por que a gente morria. Então não é o mandamento de Moisés que a gente vive. A gente vive o outro mandamento do reino. Que é a vontade do Senhor Jesus. Continua aqui, Kelly, por favor. A igreja trabalha para a proclamação do reino e recebe a sua constituição, a Bíblia Sagrada do reino. A igreja é limitada e orientada pela revelação do reino de Deus, pelo seu progresso, pela sua vinda, sem que, em qualquer ocasião, ela se transforme no próprio reino. Em qualquer ocasião, ela se transforme no próprio reino. Denise? O reino não se confina nas fronteiras da igreja. Ele não se manifesta apenas no seio da igreja. A soberania do reino de Jesus extrapola o campo da atuação e da presença da igreja, agindo permanentemente no mundo visível e invisível. Muito bem. O fim chegou. Aleluia. Eu vou mandar esses slides, agora que eu terminei o lance de slides, eu vou mandar no grupo, ok? Ok.